Queridos, boa noite. Muito obrigado por nos receber na sua casa, nesse culto no lar. Eu quero compartilhar nessa quarta-feira uma mensagem do Salmo 79. Quero pensar um pouquinho o Salmo 79 junto com você. Você me acompanha nessa leitura? Vamos juntos? Salmo 79 a partir do verso número 1. Posso ler? Amém? Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedra, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves do céu e a carne dos teus santos às alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém e não houve quem o sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Dignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te, antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Por que diriam os gentios, onde está o teu Deus? Torne-se manifesta entre as nações, à nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicantemente a sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim, nós, teu povo, e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Querido, esse Salmo 79, ele já nos dá um contexto, é um contexto de tragédia, de pobreza, de morte. Há cadáveres nas ruas, há muita fome, não há comércio, não há indústria. O inimigo entrou e destruiu, devastou a terra. Os sacerdotes invocaram a Deus, ofereceram sacrifícios, cantaram ao Senhor. Os príncipes vieram e fizeram sacrifícios. Os nobres choraram, o povo chorou e não adiantou. E eles entenderam que a mão de Deus havia trazido o inimigo. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Há um único Deus. Ainda que muitas pessoas entendam existir muitos deuses, existe um único Deus, sobre tudo e sobre todos. Há uma definição muito bonita que eu encontrei num filme, Comer, Rezar e Amar, onde em algum momento a protagonista diz, enquanto ela está meditando e buscando a Deus, segundo uma religião oriental, ela diz: Deus vive em mim sendo eu. É isso. Deus vive em todas as coisas sendo cada coisa. Deus vive em todas as pessoas sendo cada pessoa. Deus é tudo em todos. A palavra de Deus diz isso. Deus é tudo em todos. Há uma autonomia, mas Deus é tudo em todos. Então, nada acontece sem que haja um mover de Deus. É muito mais do que uma mera autorização de Deus. É muito mais do que uma coisa pequena chamada presciência. A Deus já sabe, mas Ele não programou. Se Ele não programou e aconteceu, deixou de ser Deus, porque alguma coisa acontece à margem dele, para além dele. Óbvio que não pode ser assim. Todas as coisas vêm de Deus, são Deus, estão na mão de Deus. Então Israel entende naquele momento que está passando por tragédia, e que aquilo é da mão de Deus, é um castigo da mão de Deus. E aqui tem alguns versos, 3 ou 4, que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro deles é o verso 6. Diz: derrama o teu furor sobre as nações
que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Eles pedem a Deus que pese a mão e que leve destruição às pessoas que não o conheciam. E esquecem de interpretar a tragédia que se abateu sobre eles, a morte que está sobre eles, a partir desse mesmo critério, porque eles deixaram de conhecer a Deus. Eles passaram a não ouvir mais a voz de Deus, a não sentir mais a presença de Deus, a não buscar mais a presença de Deus. Tiraram Deus do primeiro lugar de suas vidas e colocaram outras coisas. O culto a Deus já era pesado, o sacrifício era cansativo, a liturgia era demorada. Eles estavam passando aquilo, isso que estão descrevendo, porque eles deixaram de conhecer a Deus. Nesse momento, a terra passa por uma tragédia. Nós ouvimos falar de milhares de mortos em França, em Itália, em Reino Unido, em América do Norte. O Brasil, acabei de ouvir, está em 10º lugar em termos de número de mortos pelo Covid-19. E vai ter mais gente morrendo. E no começo, muita gente disse que não era nada. Muitos pastores aí disseram, pode vir para a igreja. Não é nada. Tem um vídeo circulando aí no dia daquele jejumzinho que programaram aí. Primeiro arminha, depois jejum. Ah, me ajuda, né? É por causa disso, não conhece a Deus. Você acha que Deus é bobo? Primeiro você faz arminha. E depois você pede jejum. Primeiro fala que é gripezinha, depois pede jejum. Sai no meio do povo, distribuindo saliva para todo mundo. E depois pede jejum. Ah, me ajuda, né? Deixaram de conhecer a Deus. Por isso é que essa coisa está aí. Outro versículo que eu quero chamar a sua atenção. Diz aqui, olha. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te, antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Não te lembres das nossas iniquidades. O problema aqui não era Deus não se lembrar da iniquidade deles. O problema é que eles não se lembravam das suas iniquidades. Relativizaram. Trouxeram para o nível do moralmente aceitável. Eles esqueceram das iniquidades deles. Não é Deus que tinha que esquecer. Eles é que se esqueceram. Era exatamente o contrário. Deus estava pesando a mão porque eles haviam se esquecido. A palavra de Deus diz para nós que todo aquele que se arrepender e confessar e deixar o seu mau caminho, será alcançado pela misericórdia. Numa das 7 cartas de Apocalipse, o Senhor Deus diz, lembra-te, pois, onde caíste. Volta lá atrás, conserta, volta à prática das primeiras obras. Sabe por quê que o mundo está passando pelo que está passando? Olha, a economia parou e tem gente dizendo, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Ah, você dizia isso antes e por causa disso largou o Senhor. Preciso ganhar dinheiro. Preciso juntar dinheiro. E aí roubou o Senhor. E se achou muito melhor do que muita gente. E praticou muita injustiça. Se lembre das suas iniquidades. Peça perdão. Comece uma vida nova. E Deus vai se esquecer das suas iniquidades. Vai te pôr de pé. E vai te fazer caminhar para uma vida nova. Outro versículo que me chama a atenção aqui. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação pela glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Eles estavam pedindo a Deus algo que talvez eles não estivessem praticando. Perdoar. Uma das coisas que Deus não abre mão, e eu tenho ensinado isso na igreja, e esse vídeo é primeiro para as ovelhas do meu ministério, aqueles por quem eu tenho responsabilidade e sobre quem eu pastoreio. Deus não abre mão do dízimo. Deus não abre mão do dia de culto dele. Deus não abre mão da vingança. Deus não abre mão de que se esteja debaixo de um pastorado. Deus não abre mão da sua glória.
Mas Deus não abre mão que o homem não pratique o perdão. O homem tem que praticar o perdão. Perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. Eles estão pedindo perdão a Deus. Um perdão que talvez eles não estivessem praticando. Eu quero te pedir em nome de Jesus, abre o teu coração e perdoa as pessoas que te magoaram. Perdoa as pessoas que te magoaram. Se possível, peça perdão às pessoas que você magoou. E segue o teu caminho. Deus vai perdoar você, vai perdoar a nossa terra. Não é um jejum que mostra quebrantamento. É um coração perdoador. E quem tem um coração perdoador não quer bandido morto para ser bandido bom. Quem tem um coração perdoador não quer arma. Quem tem um coração perdoador não diz assim, você está falando isso, se fosse com sua mãe eu queria ver. Isso é conversa do diabo na boca dos outros. Não é construir presídio. Não é abrir concurso para carcereiro e nem para polícia. É não deixar a fome chegar. É não deixar o frio queimar. É não deixar as pessoas sem teto. É não deixar a criançada sem escola. É não atrapalhar aquele que produz. Como Calvino disse algum dia em algum lugar, não tem pecado maior do que matar de fome aquele que põe o pão na sua mesa, e é isso que a gente tem vivido. Se a gente mudar, Deus muda a nossa sorte. E o último versículo que eu quero chamar a atenção desse texto. Assim, nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, e cantaremos os teus louvores. Eles terminam o Salmo 79 dizendo que se Deus retirasse a maldição da terra deles e pesasse a mão sobre o inimigo que foi a maldição na terra deles, então eles louvariam a Deus. Esse louvor não interessa a Deus. Não. O louvor que interessa a Deus é aquele que procede de lábios puros, que reconhece o seu próprio erro, que pede perdão, misericórdia e que pratica o perdão e a misericórdia. Essa é a palavra para essa quarta-feira. Eu quero pedir a você que ore comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus de grande misericórdia, leva-nos ao arrependimento. Abre nosso entendimento e quebranta nossos corações. Que pratiquemos aquilo que desejamos que o Senhor faça para conosco, antes que tu faças para conosco. E assim, antes que qualquer coisa mude, recebe o nosso louvor. Nós te louvamos, ó grande e único Deus de toda a terra e de todos os homens, por Jesus Cristo, por quem te conhecemos. Amém. Que a graça, o amor e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.